Eu acredito que quando você era criança, você deve ter recebido dos seus pais o mesmo conselho que eu recebi da minha mãe. Ela dizia assim quando era pequeno e precisava sair na rua, ir no supermercado, na padaria, fazer algo recomendado por ela, ou pelos meus avós. Eles diziam assim: quando você for atravessar a rua, olhe para os dois lados. Isso é um princípio básico para um pedestre se locomover em centro urbano. Olhar para os dois lados, pode vir um carro e você desatento pode ser atropelado por ele. Bem, em algum momento eu esqueci a lição e cruzando a avenida Beira Rio aqui no bairro da Torre, eu resolvi olhar apenas para o lado que os carros vinham. Então eu fui atravessar e olhei para o sentido praia-centro. Mas para minha surpresa, vinha algo no sentido contrário, centro-praia. E daí eu fui atropelado por uma bicicleta. Eu não sei o que é pior: você ser atropelado por um carro ou ser esmagado por uma bicicleta. Bem, eu não tive fraturas expostas, nenhum dano muito sério aconteceu, mas eu passei alguns dias totalmente dolorido. Foi uma pancada grande, eu não esperava. Olhei para um lado, mas a bicicleta vinha na contramão. E daí eu lembrei, por que eu não fiz o que a minha mãe disse, olhando para a direita e para a esquerda? Bem, nesta noite eu quero lhe chamar a olhar para todos os lados. Necessariamente, eu quero chamar a sua atenção para olhar para trás, para frente e para cima. Para ser mais exato na ordem, nós vamos olhar para trás, para cima e para frente. Portanto, abra a Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 9. Hebreus capítulo 9, e nós iremos ler a partir do versículo 16. E vamos compreender, mais uma vez, que Jesus, de fato, ele é o sumo sacerdote que nos apresenta diante de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 9, verso 16. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte, a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo o que fez. Por isso, nem a primeira... Só um momento, irmãos. Vou mudar o microfone. Oi. Ele está dando mau contato desde a semana passada, mas Gibran vai resolver. Vamos começar de novo, por favor? Hebreus capítulo 9, verso 16. Vamos partir do início. Hebreus 9, 16. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilho e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma,
aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que são nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. O autor aos Hebreus, meus irmãos, ele usa uma pedagogia fantástica, mas ao mesmo tempo, se não tivermos cuidado, podemos chegar à conclusão que ela é um pouco cansativa. Mas ele faz de propósito, Propositalmente, ele está abordando o mesmo tema. Em alguma medida, ele é repetitivo. Ele está, mais uma vez, tratando de Jesus na condição de sumo sacerdote. Ele tem a intenção de apresentar aos seus leitores uma justificativa clara e uma teologia centrada na pessoa de Cristo, a fim de apresentá-lo como sendo superior a todos os princípios do Antigo Testamento, a todos os personagens do Antigo Testamento, a todos os símbolos do Antigo Testamento. É interesse do autor desta carta revelar para os seus leitores que vale a pena permanecer firme, crendo em Jesus, servindo a Jesus. Vale a pena permanecer na igreja cristã, porque o cristianismo é superior ao judaísmo. Vale a pena permanecer sem retroceder, porque o cristianismo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. E é melhor estar com o cumprimento, com a realidade, do que com a promessa, com aquilo que era apenas uma sombra, com aquilo que era apenas a promessa. Por isso ele insiste em falar para os seus leitores acerca do sacerdócio de Cristo. Ele faz isso e faz de maneira brilhante. No texto que nós lemos, ele nos chama a atenção para a ideia de aliança, para a ideia de testemunho, para a ideia de testamento. E ele diz no verso 16 e 17, que num caso de um testamento, ele só pode entrar em vigor, ou melhor, aqueles que são os beneficiados por aquele testamento, só pode tomar posse da sua herança caso o que fez o testamento venha a morrer. Ninguém toma posse da herança, ninguém toma posse daquilo que foi prometido, se o que fez o testamento ainda permanece vivo.
tem que morrer o testador. Tem que morrer aquele que fez o testamento. Enquanto a pessoa está viva, o testamento ele pode ser modificado, ele pode ser diminuído, ele pode ser aumentado. Mas os beneficiários daquele testamento só tomarão posse da herança, dos benefícios daquele testamento, ou dos benefícios prometidos naquele testamento, quando o testador morrer. É exatamente isso que acontece conosco. Havia um testamento no passado, e aquele testamento foi ratificado pelo próprio Deus a partir do sacrifício. E o autor nos chama a atenção para isso. Ele diz que Moisés, a fim de transferir ao povo os benefícios da lei, fez isso através da morte de animais. Era uma antiga aliança, e diferente da nova aliança, não era necessariamente uma aliança limpa. Era uma aliança que deveria ser marcada com sangue, ou melhor, semelhante à nova. Acontecia literalmente assim: os animais eram mortos, sacrificados, e o sacerdote colocava a sua mão no sangue e aspergia sobre os objetos. Era algo literal, era sangue de verdade. Coagulava, tinha mau cheiro, era sangue de animal de verdade. E ele traz aqui mais ou menos como que Moisés fazia. É uma representação ou uma citação que ele faz do livro de Levíticos. Moisés, portanto, ele tomou naquele momento no momento em que a aliança estava sendo firmada, ele tomou o sangue de novilhos e de bodes, tomou também água, tomou lã vermelhas, ramos de isopo, e aspergiu sobre os livros da lei, sobre as tábuas da lei. Mas ele também aspergiu sobre o povo. E não só sobre os livros da lei ou povo, ele também aspergiu sobre os elementos do tabernáculo, ele aspergiu sobre o tabernáculo. Todos os utensílios do cerimonial do tabernáculo foi ungido com sangue. Foi purificado com sangue. Tudo foi purificado com sangue. Mas o interessante, irmãos, é que quando ele chega no verso 23, na parte B, ele diz: mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Ele faz agora um contraponto, porque aquele tabernáculo do passado, que representava a presença da glória de Deus no meio do povo aqui na terra, era a representação do tabernáculo celestial. E este tabernáculo celestial não poderia ser purificado, consagrado com sangue de animais, com sangue de ovelhas e de bodes. Deveria ser consagrado, deveria ser purificado, deveria ser ungido com sacrifícios superiores e espirituais. É por isso, meus irmãos, que em primeiro lugar nós somos chamados a olhar para trás, porque Jesus, ele veio ao mundo, derramou o seu sangue a fim de preparar um lugar, um tabernáculo celestial do qual nós iremos morar. Foi com o sangue de Jesus, foi com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que foi preparado um novo e vivo caminho para nós. Foi com o derramamento do sangue de Cristo,
com a morte de Cristo, que uma nova aliança, cujo a antiga apontava para ela, que nós recebemos dos benefícios desta nova aliança. Era necessário que Jesus morresse para que nós recebêssemos os benefícios de um novo testamento. Se Jesus não morresse, os benefícios da nova aliança não nos alcançaria, porque só recebe a herança depois que o testador morre. Na morte de Cristo, nós recebemos de Deus os privilégios dessa nova aliança, o privilégio da vida eterna, o privilégio da vida abundante, o privilégio da certeza e das convicções de que os nossos pecados foram perdoados, o privilégio de receber o dom do Espírito Santo, o privilégio de ser filho de Deus, o privilégio de ser povo de Deus, o privilégio de ser tirado das trevas e agora ocupar o reino do Filho de Deus, o reino de luz. Meus irmãos, acredito eu que uma das dificuldades da vida cristã que nos traz sofrimento é, em alguns momentos, a incapacidade que nós temos, pecaminosamente, de não tomar posse dessas verdades. Perceba que todo o bem-estar da vida cristã está relacionada em não só compreendermos o status que hoje ocupamos no reino de Deus e diante de Deus, mas tomarmos posse daquilo que Deus nos deu. Nós queremos tomar posse de tudo que é material e pode trazer bem-estar nesta vida, e esquecemos que nós temos que tomar posse, na realidade, das verdades reveladas pelo Evangelho. Quando o apóstolo Paulo nos ensina, por exemplo, a lutar contra os principados e potestades, e recomenda que tomemos aquela armadura, não é? Tem o capacete da salvação. É uma figura de linguagem, e Paulo está dizendo: absorva com a sua mente as verdades do Evangelho. Nós sofremos, meus irmãos, quando não compreendemos o Evangelho e não tomamos posse dele. Sofremos rejeição e esquecemos que a cura para isso é tomar posse da paternidade divina. Não temos uma casa para morar, nos angustiamos, porque esquecemos que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, comprou uma habitação celestial e eterna para o seu povo. Sofremos quando não tomamos posse do que Jesus no passado operou e nos deu. Lembre-se, foi Jesus quem falou: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E ali é uma referência aos falsos mestres. Mas em seguida ele diz: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Jesus não está falando em prosperidade material, mas ele está falando de prosperidade espiritual, de satisfação em Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário por quê e para quê? Jesus, ele morre na cruz para cumprir um plano determinado desde a eternidade pelo Pai, para nos dar a salvação, a remissão dos nossos pecados, aquilo que nos afasta de Deus. E esta é a grande bênção de Deus nas nossas vidas. Um bom casamento, um bom emprego, uma vida próspera, confortável, é consequência, mas não é o critério único para o fato de eu ter me tornado cristão, até porque há milhares, centenas de milhares de pessoas que não conhecem a Deus, que não temem a Deus e materialmente são prósperos e muito mais próximos do que a maioria dos cristãos.
mas elas não desfrutam de prosperidade espiritual. Elas desconhecem a Deus. Por isso que nós encontramos milionários dando tiro na cabeça. Porque tudo aquilo que o dinheiro pôde proporcionar e satisfazê-lo, ele já desfrutou. Mas o dinheiro não compra a satisfação da alma, não traz a alegria em meio ao sofrimento. E é por isso também que nós encontramos irmãos nossos que vivem com muito menos, do que eu tenho e você tem, e são alegres, e passam pela prova, dando glória a Deus. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para lhe dar plena satisfação em Deus. E eu não vivo satisfeito nessa vida com absolutamente nada, porque eu não aprendi ainda que eu tenho que me satisfazer em Deus. Porque eu não aprendi ainda que Deus é o meu sumo bem, é a minha joia de valor, e não há nada, absolutamente nada, de mais precioso em minha vida do que o próprio Deus. Portanto, em primeiro lugar, o autor nos convida a olhar para trás e tomar posse daquilo que Deus, em Cristo, na cruz do Calvário, promoveu. Você lembra do que Jesus disse naquele momento em que ele celebrava, a última Páscoa, uma ceia, naquele momento quando ele pega o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aquilo que nós iremos fazer logo mais. Quais são as bênçãos da nova aliança? São essas bênçãos, meus irmãos, que você tem que tomar posse. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer ainda, ou melhor, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo, porque tomamos posse das bênçãos da nova aliança do sangue de Cristo. O que Cristo escreveu no testamento, o que Deus estabeleceu naquele testamento, nós tomamos posse a partir do momento que o testador morreu. Mas há um segundo ponto aqui, é que o autor nos convida a olhar para cima e observar o que Cristo está fazendo agora. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi colocado no túmulo, e você deve lembrar, ele foi colocado no túmulo emprestado porque ele não tinha o seu próprio. Ele foi colocado no túmulo de um homem chamado José de Arimateia. A pedra rolou de alto a baixo, de maneira que era complicado fazê-la rolar de baixo para cima. Foi colocado um selo romano para que o túmulo de Cristo não fosse violado, e depois surgisse rumores acerca de uma suposta ressurreição. Afinal de contas, ele já havia dito que morreria e ressuscitaria, para que se cumprisse nele o sinal de Jonas. O sinal de Jonas é que ele permaneceria por 3 dias no ventre da terra, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Contrariando a lei da gravidade, os pressupostos humanos, Jesus ele foi morto por crucificação, foi colocado no túmulo após o seu corpo ter sido preparado para a ocasião. Mas ao terceiro dia, chega a notícia que ele ressuscitou. Jesus ressuscita, e depois de ter ressuscitado, passa 40 dias ainda aqui na terra, dando as últimas instruções aos seus discípulos, e depois ele é assunto aos céus. E diz o texto bíblico que ele está à direita do Pai, à destra de Deus. Mas observe o que o autor da carta aos Hebreus diz agora. A carta, ele diz agora:
Versículo 24. Pois Cristo não adentrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Ele está dizendo que esse sumo sacerdote, ele é melhor, ele é superior em poder e em qualidade, porque ele não entra em um santuário feito por mãos de homens. Quem entrava eram os sacerdotes levíticos do passado. Ele vai entrar em um santuário celestial, ele vai entrar no santuário verdadeiro e não na promessa. Ele vai entrar no santuário verdadeiro, naquele que de fato é a consumação de todas as coisas. Ele entrou nos céus. Mas por que Jesus entrou nos céus? Para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Meus irmãos, Jesus está nesse exato momento nos céus, no tabernáculo celestial, no verdadeiro, no cumprimento, mediando a mim e você. Ele está nesse exato momento se apresentando de Deus em nosso favor. Nós temos um advogado diante de Deus para justificar as nossas transgressões, os nossos pecados. Por isso que o apóstolo Paulo disse que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Muito bem. É por isso que nós devemos olhar para cima, a fim de sabermos que nós temos alguém que nos apresenta diante de Deus e que está em nosso favor. Porque, meus irmãos, nós estávamos contrários à vontade de Deus. Deus era o nosso inimigo. Deus nos tinha por inimigo, mas agora Jesus está ao nosso favor. Mas algumas coisas aqui é importante, a fim de aplicarmos às nossas vidas. Se Jesus está em nosso favor, significa, primeiro, que eu tenho que estar tranquilo, porque os meus pecados já foram perdoados, e Ele está lá continuamente, mediando a minha vida, justificando os meus pecados, ou melhor, os meus pecados já foram perdoados e justificados. Ele está lá, e a presença dele lá significa que eu posso ficar tranquilo, porque não há mais nada que me desabone diante de Deus. Significa que Jesus morreu pelos pecados que eu cometi, que você cometeu, mas significa também que Ele morreu também pelos pecados que nós iremos cometer, que há perdão pelo que eu fiz e há perdão pelo que eu ainda farei. Agora, pecaremos, pois, para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Isso nos constrange, meus irmãos, a permanecermos fiéis a Deus. Mas isso traz alívio, meus irmãos. Isso traz refrigério à alma, por saber que caso eu peque amanhã, Jesus está diante do Pai, intercedendo em meu favor, intercedendo em nosso favor. Verso 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício em si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer
uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Jesus foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Um segundo detalhe aqui é que o sacrifício de Jesus foi único, suficiente e eterno. No passado, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele sacrificava várias vezes, entrava no Santíssimo Lugar várias vezes. Mas agora, meus irmãos, Jesus ofereceu um único sacrifício, apenas uma vez, ponto final. Não é necessário que ele sacrifique-se, ou sacrifique a si mesmo várias vezes. O sacrifício dele é único, perpétuo, suficiente, substitutivo, ponto final, uma única vez. O que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver conosco? Significa que se o sacrifício de Jesus é suficiente, não há nada que eu e você possa fazer para ajudá-lo. Observe agora como nós falhamos nisso. Nós enfrentamos uma dificuldade na vida, seja de que ordem for, e equivocadamente nós repetimos aquele jargão: agora eu tenho que pagar o preço. Você não tem que pagar preço nenhum para receber as bênçãos da nova aliança. O preço já foi pago por Jesus. Desejar pagar o preço por algo que Jesus já fez por você é uma pretensão orgulhosa, é uma presunção. Orgulhar é para ser redundante, desculpa a redundância, é jactância do nosso coração, é presunção. Achar que eu devo fazer algo para merecer aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Você não precisa pagar preço, meu querido. Jesus já pagou. Percebe como nós somos contraditórios? É possível que cantemos nesse exato momento: eu sei que foi pago um alto preço. E em seguida dizer: diante dessas circunstâncias é necessário pagar o preço em oração. Você não precisa pagar preço em oração. Você precisa orar para ter intimidade com Deus. As bênçãos de Deus, elas não vêm sobre nós porque pagamos um preço. As bênçãos de Deus vêm sobre nós porque Jesus pagou o preço. Eu preciso ter duas coisas básicas: fidelidade e obediência. Se Jesus pagou o preço por mim, morreu na cruz do Calvário, me deu a bênção da salvação e tudo aquilo que é inerente ao reino de Deus, eu preciso apenas obedecer a Deus, ser fiel a Deus, mas não para que Deus faça algo, mas sim porque Ele já fez. Você tem que orar não para se esforçar para Deus lhe abençoar. Você tem que falar com Deus porque você já é abençoado. Você tem que buscar a Deus em oração, na prática do jejum, da palavra. Não para que a bênção de Deus te alcance, mas porque você quer ter intimidade com Deus. Porque a bênção dele já está sobre você. Aí você ora pedindo a Deus o pão nosso de cada dia, porque Deus prometeu que assim como Ele cuida das aves do céu, dos lírios do campo, Ele vai cuidar de você também. Às vezes, nós nos apresentamos como evangélicos com uma alma católica. Não somos mais cristãos católicos, mas queremos viver fazendo promessas, sacrifícios. Como se Cristo não tivesse sido suficiente. Deus me prometeu que me sustentaria. Deus prometeu que cuidaria de mim, mas está demorando. Eu vou fazer isso para que a bênção seja acelerada. Jesus pagou o preço por você já. Não há nada que você possa fazer para acrescentar a Cristo. Quando nós
mesmo que inconsciente, tentamos fazer algo nesse sentido, nós estamos minimizando o valor do sacrifício de Cristo na nossa vida. Nós temos que tomar posse do que Jesus fez. E quais são as obrigações da vida cristã? Ou o privilégio? Orar a Deus, jejuar, buscar o revestimento do poder de Deus em nossas vidas, a unção, o poder do Espírito Santo, que é uma bênção da nova aliança. Mas não, irmãos, por sacrifício, porque o sacrifício Jesus já fez. Um outro detalhe, você sabia porque uma missa, e aqui se houver algum católico romano, não fique chateado comigo, mas se houver, isso vai ser libertador ao seu coração. Você sabe por que a missa é abominável diante de Deus? Porque a doutrina da missa é que a cada missa há um novo sacrifício de Cristo. E o autor aos Hebreus está dizendo que o sacrifício de Cristo foi único, suficiente, perfeito. É uma insolência diante de Deus, é algo insolente diante de Deus sacrificar Cristo novamente. É por isso que é uma atitude pecaminosa nossa, enquanto cristãos evangélicos, abrir concessões, às vezes por parentes, familiares, e celebrar uma missa. Você está sacrificando Jesus novamente. Essa é a doutrina. Nós trazemos em memória o Cristo que morreu e ressuscitou o terceiro dia. Nós na ceia não iremos sacrificar Cristo novamente. Nós lembramos do seu sacrifício. Louvamos porque ele ressuscitou. É blasfemo fazer isso. Vale a pena ler de novo. Verso 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício em si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos, uma única vez. Não tem sentido crer que Cristo se sacrifica todas as vezes. É blasfemo. Portanto, compreenda que olhar para cima é observar tudo aquilo que Cristo nesse exato momento está fazendo por nós. Mediando e perdoando os nossos pecados, porque o seu sacrifício foi único e perfeito. Eu não posso ajudar, e ele não pode ser repetido. Mas agora, o autor aos Hebreus nos convida a olhar para frente, para aquilo que ainda vai acontecer. Perceba que o verso 28 termina a sua primeira parte dizendo: para tirar os pecados de muitos. E nestes muitos aqui estávamos nós, e estarão todos aqueles que Deus determinou desde a eternidade. Mas observa agora a segunda parte do verso 28. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Esse momento aqui, meus irmãos, nós aguardamos com expectativa. Ele está falando da segunda volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo.
Aquilo que teologicamente nós chamamos de parousia, é a palavra grega para vinda, ou a sua segunda vinda. Jesus, ele veio a primeira vez, pregou o evangelho, o evangelho da salvação, morreu na cruz do Calvário, foi, ressuscitou, retornou à direita do Pai, e agora ele virá, não para pregar para a salvação, mas para buscar os salvos. Diz a palavra que os mortos ressuscitarão primeiro, e aquele que, por ocasião da segunda vinda de Jesus, estiver vivo, será tomado para si, tomado para Cristo. Deus tomará para si. É esse momento que o autor está falando aqui. Ele aparecerá segunda vez, não para tirar pecado, mas para salvar. É a consumação da nossa salvação. Meus irmãos, que momento extraordinário. Que momento extraordinário. É aquele momento que as coisas materiais e espirituais se confundirão. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz que nós iremos nos encontrar com o Senhor, e dá a ideia de que nós iremos para cima, Apocalipse capítulo 21, dos versos 1 a 5, diz que a Jerusalém celestial irá descer. O que a Bíblia nos leva a entender é que haverá um momento no futuro, e nós aguardamos por ele, que a eternidade invadirá a temporalidade dos homens, fundindo, e aquele que nós aguardamos, que é Cristo, ele virá à terra sem sair do céu. Ele virá buscar o seu povo eleito sem sair de onde ele está. Por isso que o céu descerá na terra e estabelecerá o estado eterno. É complexo isso, concordo com você. Mas será exatamente assim. E tudo será transformado. O pecado já não mais será presente em nossas vidas. Porque quando Jesus voltar, a salvação plenamente consumada, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais fome, não haverá escuridão, porque Ele será a nossa própria luz, Ele será o nosso próprio alimento, Ele será a nossa própria bebida, Ele nos satisfará eternamente. Você aguarda por esse momento? Você aguarda por esse momento? Não existe, meus irmãos, analgésico melhor para a alma do que nos momentos de profunda angústia trazer à memória a promessa de que Cristo virá e nos tomará para Ele, e isso eternamente. Será, meus irmãos, a última apresentação de Cristo que o revela como sendo superior a todos os sacerdotes do passado. Porque qual daqueles do passado, qual daqueles da linhagem de Arão, virá buscar um povo para passar a eternidade na presença de Deus? Qual deles? Quem deles? Nenhum. Mas Cristo, o Supremo, o Sumo Sacerdote, virá buscar o seu povo. Por fim, algumas atitudes que você deve tomar a partir de hoje. Primeiro, tome posse das bênçãos da nova aliança. Tome posse disso. Se agarre às promessas que Deus fez quando enviou Cristo para morrer na cruz do Calvário. Peça para Deus abrir o seu entendimento, para que estas verdades se tornem práticas em sua vida. Aplique-as no seu dia a dia.
Deus te perdoou. Você tem os seus pecados perdoados. Tome posse disso. Mesmo que você seja órfão, a Bíblia diz que você é filho de Deus e a sua família é enorme. Tome posse disso. E se satisfaça em Deus. Segundo, corresponda a esta aliança em obediência e fé. Porque a aliança ela tem privilégios. Você herda aquilo que o testador deixou. Mas você tem que corresponder em obediência para desfrutar e administrar aquilo tudo que você recebeu. Então seja obediente a Deus. Obedeça a sua palavra, observe os princípios revelados por Jesus Cristo no Novo Testamento. Observe o que Deus revelou de Gênesis a Apocalipse e obedeça. Tenha prazer de estar na presença de Deus. Tenha prazer em obedecer. Segunda ou terceira atitude, aqui nós encerramos. A preocupação do autor é que os seus leitores tomem posse de tudo isso para que não abandone a congregação e retorne à sua vida pregressa. Terceira atitude, tenha prazer de cultuar a Deus. Vença todas as barreiras que lhe impedem de estar presente no culto de maneira sistemática. Porque se assim você não fizer, sempre haverá um problema no trabalho, um imprevisto na família, algo que vai bater à sua porta. Na hora de você vir ao culto, sempre vai ter uma indisposição, uma insatisfação. Porque servir a Deus, meus irmãos, exige disciplina. E em algum momento esforço de nossa parte, a fim de entender que é necessário estar em um momento como esse aqui. E ninguém, absolutamente ninguém, a não ser o próprio Deus, pode lhe convencer que Ele é mais valioso do que qualquer coisa que você possa deixar para trás. Não seja um frequentador da igreja. Seja um adorador de Cristo, que adora junto com a igreja. Na sua agenda, priorize o culto, assim como você prioriza qualquer uma outra coisa que você julga importante na sua vida. Era esta a preocupação do autor aos Hebreus. E é esta também a minha preocupação com a nossa igreja, e que eu não vou me cansar de bater na mesma tecla. Porque alguns de nós têm frequentado a igreja em alguns domingos. Significa que a dieta está muito rala. Alguns de nós têm priorizado apenas o domingo. A dieta ainda está muito fraquinha. Porque nós temos um momento só para oração, nós temos um momento só para orarmos e aprofundarmos o estudo da palavra. E o seu comprometimento não é necessariamente comigo. O seu comprometimento é com Deus. Mas para isso, meus irmãos, você tem que suportar e superar a dificuldade da distância, da mobilidade, da dificuldade de sair de casa, do transporte, e priorizar aquilo que é importante em detrimento daquilo que é urgente. Tome essa atitude. Porque se você não tomar, ninguém, absolutamente ninguém poderá fazer por você. E o máximo que eu poderei fazer é chamar a sua atenção para essa responsabilidade.
e dizer que o seu culto está sendo comprometido. E pelo amor de Deus, não venha me dizer que em casa você se alimenta da mesma forma, porque se assim fosse, o culto não seria necessário. Porque quem estabeleceu o culto foi Deus e não a igreja. Quem estabeleceu o culto e o formato dele foi o próprio Deus. O ajuntamento solene foi Deus e não a igreja. E o que nós fazemos em casa é complemento, não substituição. Portanto, meus irmãos, olhemos para trás, olhemos para cima, olhemos para a frente na expectativa de que Cristo de fato virá buscar o seu povo, mas o seu povo tem que aguardar o noivo, assim como aquelas virgens prudentes que estavam esperando com a candeia cheia de azeite. E quando nós estamos desapercebidos, relapsos com as coisas dessa vida e não priorizamos o reino de Deus, nós estamos desatentos como aquelas virgens nécias, loucas, que o noivo chegou e quando elas deram conta, ele já tinha passado. Igreja do Senhor, abramos os olhos, porque o mundo quer nos tragar. E a coisa mais fácil do mundo é uma brasa se apagar quando ela está fora do braseiro. Vamos ficar de pé? Vamos adorar a Deus em oração? Eu quero convidar já o corpo